Olá! Estamos começando mais um episódio de Papo Sem Boteco. Opiniões firmes de pessoas que não têm certeza de quase nada. Estamos abrindo o episódio 67 e hoje vamos voltar a falar de futebol. Não necessariamente de futebol, vamos falar de seleção brasileira e vamos falar dos assuntos extracampo, que foram muitos nas últimas semanas. Para este caloroso debate, temos a presença do Lelê. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo de volta ao Papo Sem Boteco Futebol Clube. Vamos debater aí as últimas notícias que envolvem a seleção brasileira masculina de futebol. Tem, enfim, um monte de coisa pra gente discutir, nem vamos dar spoiler aqui. Você está um pouquinho por dentro das informações, das notícias, sabe que tem coisa rolando aí, nós vamos debater e destrinchar para vocês. Vamos embora, E vamos junto. também contamos com a presença do Vitor. Salve, Boteconauta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio saudoso, querido e amado do Papo Sem Boteco. Fiquem com a gente. Muito bem, então nosso assunto hoje é seleção brasileira. Se você estava numa caverna, estava num retiro, estava fazendo o caminho de Santiago e não ficou sabendo, pois é, a CBF conseguiu contratar Carlo Ancelotti, né, o vitoriosíssimo técnico italiano que até então está no Real Madrid, está terminando o seu contrato lá até agora por volta de 26, 27 de maio vai ser o último dia. E depois ele assume a seleção brasileira. Então, uma tentativa de contratação que primeiramente aconteceu no ano passado, foi frustrada no ano passado, não deu certo, e agora conseguiram celebrar esse contrato. Então vamos começar com esse tópico e depois falar das outras situações extracampo que aconteceram na CBF. Rapidamente, assim, antes da gente destrinchar melhor e dissecar o assunto, 1 minuto e meio para expectativas. Carlo Ancelotti vai conseguir trazer a seleção brasileira de volta para aquele alto nível que a gente está acostumado, que a gente viu e que a gente se apaixonou? Ou a safra é ruim, não vai dar certo? Enfim. Já falei aqui em outros episódios que a gente falou sobre futebol que a safra é ruim. Acho que é ruim, mas eu acho que ele vai conseguir bem. Tá? Eu acho que ele vai surpreender porque ele tem prestígio. E porque ele é um vencedor. Então, acho que vai dar certo. Estou esperançoso e tomara que as coisas caminhem da melhor maneira para a nossa seleção brasileira. Eu quero discordar um pouquinho do Vitor e eu vou trazer fatos aqui, dados, para embasar a minha tese. Eu tenho a impressão que não vai dar certo e eu vou mostrar por que não vai dar certo. Só vai voltar a dar certo quando pedirem desculpa aí pro gato que nós estamos mostrando na tela, que eles expulsaram da coletiva da seleção brasileira. Enquanto não pedirem desculpa lá pro gato, não vai dar certo. Não, brincadeira, é só isso aqui é uma brincadeira que eu tô fazendo pra minha namorada, beijo, te amo. Obrigado pelo insight. Mas falando do Carlo Ancelotti, sim, eu tenho essa impressão, cara, que ele é um técnico muito vitorioso, ele é um cara, tipo assim, ele é o maior dos maiores, falta pra ele só um Mundial, falta pra ele só uma seleção pra ele dirigir e ganhar a Copa do Mundo, de resto ele tem tudo no bolso. Mas se a casa não tiver em ordem, se não tiver em ordem aí a questão dos cartolas, CBF, eu acho que o homem sozinho não vai conseguir. Então, gostaria muito, eu tenho esperanças, mas eu não vejo um futuro tão brilhante assim. Eu acho que tende a melhorar. Eu concordo com o Vitor que a safra não é boa. Acho que está faltando assim jogadores extra classe. A gente tem bons jogadores ou só jogadores medianos. Está faltando descobrir, está faltando lapidar alguns talentos. Mas eu acho que pela experiência gigantesca que ele tem, eu acho que ele vai conseguir dar. Então tá, então, como a gente já viu em outros técnicos, com outros times, tanto em clubes quanto em seleções, que tu não tinha aquele elenco maravilhoso, mas então vamos trabalhar coletivamente. Eu acho que é isso que ele pode tentar fazer, e eu acho que é isso que ele tem condições de fazer. Ah, mas daí vai trazer o Brasil para um nível que vai ganhar o Mundial. Não, aí é outra história. Aí o buraco é muito mais embaixo. Aí a gente tá pedindo algo muito maior. Eu acho que sim, a seleção vai evoluir na mão dele, vai classificar e tem uma. É um palpite, é um feeling, pode ser que eu totalmente, que vai fazer uma boa Copa do Mundo. De repente chega aí uma quarta de final, uma semifinal, mas para dizer que vai ganhar, tem muita água para passar debaixo da ponte, para a gente ver como é que esse time vai jogar, qual é os amistosos que vai fazer, a preparação, fora
aos próprios jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Tu sabe que, por exemplo, teve um evento anos atrás, quando o Filipão era o técnico que estava ganhando tudo, ganhou tudo aqui no Brasil, foi para a seleção em 2002, trouxe o Penta, né? A nossa última Copa do Mundo, inclusive, né? E aí o Filipão foi pro Chelsea para ser o técnico lá. Tipo assim, uma pompa, chegou com, né, com toda a estirpe de técnico Sim, campeão multicampeão. do mundo. E não deu certo. E não deu certo. Entendeu? Eu não tô dizendo que vai acontecer o mesmo com o Ancelotti, mas, tipo assim, o Ancelotti é o melhor, assim, da história. O cara tem, rapidamente aqui, se caso você não saiba, Boteco, bem rapidamente, ele é o único técnico a conquistar todas as ligas da As Europa. 5 principais. A Série A da Itália, a Premier League, a Ligue 1 da França, a Bundesliga e a La Liga. Ele é o único a fazer isso. Pelo Milan, na Itália, pelo Chelsea, na Inglaterra, pelo PSG, na França, pelo Bayern, na Alemanha e pelo Real Madrid, na Espanha. Então, tipo assim, o cara onde passou em clube, ele é multicampeão. Com quantos títulos de Champions? Só Eu que acho que ele dirigir tem uns clube... 6 ou 7 títulos de Champions, hein? Champions League? Depois pesquisa aí pra nós. Tem 4 4 Champions? 2 com o Milan, 4 Champions League, 2 com o Milan e 2 com o Real. E Copa da UEFA 3, Mundial FIFA 2, Copa do Rei 2 e Supercopas Nacionais. De diversos títulos, Itália, Inglaterra, Alemanha. É isso aí. Mas enfim, é uma coisa ser técnico de clube, outra coisa ser técnico de uma seleção. Tem um monte de coisa. Não, inclusive nós vimos isso também. Treinadores que eram bons treinadores de clube que não deram certo na seleção. Podemos até falar o mais recente, o Dorival Júnior, que recentemente fez um bom trabalho no Flamengo, bom trabalho no São Paulo, e infelizmente não deu certo na seleção, né? E também vimos bons técnicos de seleção que não deram certo no clube. Por exemplo, o Dunga, quando chegou na seleção, não tinha experiência de clube, fez um trabalho, eu diria, médio para bom. Tem muita gente que critica muito ele. E até ele deu uma entrevista foi no podcast do Duda Garbi, né, no Assado Para. Que daí falam, tá, e aí? Eu não tinha experiência antes, fui para uma Copa do Mundo, caímos nas quartas de final. O Tite tinha um monte de experiência, um monte de título, estudo, etc. 2 Copas do Mundo, nas 2 também caiu nas quartas de final, mesma fase. E aí? E pior que ele fala isso de um jeito que alguém pode até achar meio arrogante, meio prerrogativo, mas errado ele não tá. E depois de sair da seleção, ele treinou o Inter um tempo, não sei se treinou outros clubes, não sei se treinou o Vasco, posso estar enganado. E não teve o mesmo sucesso, né? Não desenvolveu um trabalho tão interessante. Então, são realidades diferentes. Vamos ver como é que vai ir o Carlo Ancelotti. Claro que ele vai se cercar de bons auxiliares. Estão falando aí da possibilidade dele ter o Kaká como um auxiliar, com quem ele trabalhou no Milan, foram campeões lá, inclusive da Champions League. O Cafu é um outro que trabalhou com ele também. Esses dias vi entrevistas do Cafu, só elogios para o Carlo Ancelotti. Diz que ele faz uma gestão de grupo muito boa. Tenho certeza que o Ancelotti vai se cercar de boas pessoas, de talentos brasileiros com quem ele já trabalhou, com quem ele confia. E falando nisso, um detalhezinho muito importante. Não faça como o Edinaldo Rodrigues, que foi para a entrevista de anúncio, dizendo que contratamos o Carlo Ancelotti. Não faça como André Rizek, do Sport TV, que é um jornalista com muita experiência, com muita bagagem, um cara que eu não concordo com tudo que ele fala, mas respeito, também chamando Carlo Ancelotti. O cara é italiano, pelo amor de Deus, é Ancelotti. Vamos pronunciar certo o nome das pessoas, para começo de conversa. Eu vou dizer pra vocês assim, eu concordo, eu acho que tem muito a ver com quem vai compor a equipe dele. Já vi que o Falcão, o Paulo Roberto Falcão, irá compor a equipe dele. Eles jogaram juntos na Roma, não foi? Isso, a quem ele é muito amigo e o Falcão conhece muito futebol brasileiro, né? Acho que é um bom nome, eu gosto do nome dele, mesmo ele sendo um ídolo colorado, mas eu gosto muito do nome dele para a seleção. Acho que ele entende. E a gente vai precisar de um Ancelotti que tenha pessoas que cerquem ele e que venham assistir jogos aqui no Brasil, né? Querendo ou não, isso vai acontecer, porque não adianta ele assistir só jogos da Europa. Ele tem alguns fatores que vão
pesar a favor dele, que, por exemplo, hoje os dois grandes nomes da seleção brasileira, que é o Vini Júnior e o Rodrigo, já jogam com ele, já o conhecem, né? Então isso facilita a vida dele, facilita a vida dos atletas, facilita a vida de comunicação dos atletas com ele e dele com os atletas, né? E eu acho que o prestígio todo que ele tem, né? Que jogador que hoje, além de vestir a camisa da seleção, que já é um grande... Uma honra, né? Ou deveria ser, né? Uma grande honra, não vai querer estar do lado do Ancelotti, né? Então, eu acho que a coisa tende a dar certo. Se vai ser campeão, eu não sei. E assim, ó, se a coisa começar a degringolar, meu filho, o que menos custa pra ele é pegar as malas e ir embora. Se eu era a favor, cara, nós ganhamos 5 Copas do Mundo sem nenhum estrangeiro. Mas não vejo isso como uma coisa ruim ter um estrangeiro dessa vez. Eu também não. Pra talvez mudar um pouco as dinâmicas, né? Tem gente que não gosta e eu respeito, né? Mas eu acho que isso pode dar certo. Vamos torcer pra que dê certo. Esse é um bom tópico, Vitor. Eu também vi muita choradeira aí, tanto dos jornalistas esportivos na grande mídia, técnicos também. Ai, que horror, trouxeram um técnico estrangeiro, capaz que não tinha nenhum brasileiro. Cara, é uma tentativa. É um trabalhador do meio também, um cara muito experiente. Se tivesse daqui a pouco contratado o Guardiola, eu estava reclamando também, eles têm técnico estrangeiro. Ah, vão catar coquinho. Queria dizer outra coisa, mas deixa assim. Vão catar coquinho, meu. Que saco. Porra, trouxemos um técnico de alto gabarito. Vai resolver? Pode ser que não resolva, mas tava precisando dessa tentativa, sabe? Acho que foi ano passado ficou feio aquela coisa de ventilar, né? E não duvido que ano passado realmente tenha sido acho que o ponto-chave talvez não tenha sido o dinheiro, não tenha sido o projeto que o Real Madrid apresentou para ele. Eu cada vez mais me convenço que ano passado foi realmente aquela coisa dele ter um acordo de cavalheiros com o Reginaldo Rodrigues. Eles tinham, sabe como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, no fio do bigode, estava combinado. Pode ser, mas fica frio. Né? Então tá, o senhor fica quieto, eu fico quieto, ninguém fala nada, no momento oportuno vai ser divulgado. Claro, não estava assinado ainda, não estava contratado, mas estavam acordados, né? Tinham apertado as mãos. Aí o Edinaldo quis gargantear, quis aparecer, contratamos o Ancelotti, né? E aí ele, não, peraí, já começou mal, tu quebrou o acordo que a gente tinha. E aí ele é um cara de compromisso, um cara de experiência, um cara honrado, com ética. O acordo está desfeito. Muito. Né? O acordo está desfeito. Eu não duvido, eu já tinha essa hipótese ano passado, e eu cada vez mais acredito que realmente foi isso que aconteceu. Posso, daqui a gente só vai saber daqui a alguns anos. Mas foi. Foi porque agora, recentemente, quando ele confirmou de fato a vinda, e mais uma vez o Edinaldo queimou a largada, ele estava lá nos últimos jogos agora do Real Madrid, brabo, porque estava tendo que falar sobre um assunto que não era o que ele queria falar no momento. O assunto que ele queria falar no momento era Real Madrid, a qual ele é muito ético, ele é um cara muito ético, entendeu? Você vê a diferença, né? E ele respeita. Então, a diferença de postura então, assim, do jogador estrangeiro, do técnico estrangeiro em relação à nossa cultura aqui do futebol brasileiro, né? A gente tem algumas coisas interessantes, né? Da criatividade, da malandragem, do drible, mas falta profissionalismo, não adianta, parece que é outro mundo. Exatamente. Não, e o pessoal que reclama de estrangeiro aí na seleção brasileira, vai ver o exemplo do Palmeiras, vai ver o exemplo do Flamengo, com o Jorge Jesus, vai ver o exemplo de outros tantos técnicos estrangeiros que vieram aqui pro futebol brasileiro e se deram super bem. Ah, mas ele não vai jogar futebol brasileiro. Não, tudo bem, mas ele vai estar inserido no meio do contexto do futebol brasileiro. E o cara é um multicampeão, como é que tu vai colocar, falamos aqui os títulos dele, como é que tu vai pesar isso com os atuais técnicos do Brasil, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas eu acho que tem mais que tem exposição. Humildemente, que ele pode ser um cara até que vai fazer com que a imprensa, os repórteres no dia de coletivo e coisa, mudem a sua postura, sabe? Tem uma postura mais correta na hora de conversar com ele e falar com ele. Porque ele é um cara diferente, entendeu? E os repórteres não vão querer fazer feio perante a um cara desse, porque vai ficar escrachado, eu entendeu? Espero que tu tenha razão. Ah, não, Babas, agora tu tocou no outro ponto bem levantado, Vitor. Vai ter uns que vão querer aparecer. Vai ter, essa é a minha chance de ser famoso. Claro, sempre. Vou dar uma alfinetada no Ancelotti e vou dar nos dedos dele. Certo que vai ter uns... Mas não vai levar. Espero que não.
Espero que E aí não. que eu acho que não vai levar, entendeu? Eu acho que não vai levar, vai ficar feio e ele, como um bom, né, um cara diferente, vai ter saída, vai saber sair de determinada situação, entendeu? Então, e eu acho que vai ser bem diferente, assim, eu acho que não vai ter essas... Isso que eles fazem com os treinadores daqui, que eles pintam e bordam e coisa arada. Acho, né? Não sei. Sim, estamos falando de expectativas, né? De perspectivas. Claro. Pode ser que daqui a 2, É. 3 meses a gente tenha queimado a língua, mas vamos ver, vamos aguardar. Tomara que não. E aí um assunto que aconteceu 2, 3 dias depois foi o afastamento do senhor Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF por uma decisão judicial, né, que pegou muita gente de surpresa. Alguns lá no Rio de Janeiro parece que já estavam sabendo que ia ter uma ação, mas talvez não esperassem que ela fosse ser julgada tão rápido e que fosse levar a essa situação, a essa determinação do seu afastamento da coordenação, da direção da CBF. Uma das justificativas foi uma suspeita de falsificação de uma assinatura lá num acordo que levou às eleições a qual ele foi eleito. Porque vamos lembrar que Rogério Caboclo era o presidente, foi afastado, Edinaldo era um vice-presidente, assume temporariamente e aí teve a eleição a qual ele foi, né, eleito para a presidência da CBF. E então essa situação estava nebulosa, não estava bem esclarecida. Foi a mesma situação que levou ao afastamento dele no ano passado. Agora vejam a diferença. No ano passado ele foi também afastado por uma decisão judicial, recorreu ao STF e rapidamente, questão de 2, 3 dias depois, ele foi restituído à presidência da CBF. Uma das justificativas era de que a FIFA não aceita interferências da justiça nas entidades filiadas. Isso poderia levar a represálias aos times brasileiros, poderia levar a represálias à seleção brasileira, é muito perigoso, então tem que voltar ao Edinaldo. Foi uma das justificativas que a justiça usou. O que aconteceu agora? Não, ninguém se preocupou. Inclusive, ele foi destituído do cargo que ele tinha na Conmebol, como chefe do futebol brasileiro, e foi destituído do cargo que ele tinha na FIFA. E nenhuma dessas duas instituições falou em punições para clubes ou a seleção brasileira. Então o que aconteceu? A justiça usou uma justificativa falha, para não usar outra expressão, no ano passado. Foi um, como é que se diz, um blefe, sabe? Tem muitas situações que nós ainda não sabemos por completo, vamos saber ainda ao longo dos próximos meses. Mas enfim, Informação aqui da Reuters dá conta que o afastamento dele no dia 15 de maio desse ano foi por conta de suspeitas de falsificação da assinatura do então presidente, do ex-presidente da CBF, Coronel Antônio Carlos Nunes, em um acordo que permitiu ele era vice. um acordo que permitiu a reeleição de Edinaldo até 2030. Só que laudos periciais indicam que o Nunes foi diagnosticado com câncer cerebral desde 2018. Não tinha capacidade cognitiva para assinar o documento, levando a dúvidas sobre a autenticidade da assinatura. Obrigado pela informação. Então, foi exatamente esse ponto que qual foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A instituição mesmo? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tá aqui. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu por afastá-lo. E o que aconteceu também no ano passado, então, ele conseguiu uma liminar de um ministro do Supremo, que eu prefiro nem citar quem foi, eu sei quem foi, mas eu prefiro não citar, só por segurança. E depois a revista Piauí fez uma extensa matéria mostrando que o filho desse ilustre ministro tem ligações fortes com a empresa CBF Academy. Então tinha um conflito de interesse. Aí como essa matéria então vem agora, depois da decisão passado, talvez esse ministro não se sentiu muito à vontade para dar uma nova decisão favorável ao Edinaldo dessa vez. Ou talvez, nesta ocasião, ele achou que as justificativas da justiça de primeiro grau para afastá-lo eram um pouco mais sólidas, né? Enfim, vicissitudes de viver no Brasil, né? Mas o importante é que nos livramos de um inepto, né? De um cara que estava lá, caiu de paraquedas, não tinha condições de fazer uma boa gestão, de representar bem, de ser o chefe da instituição máxima do futebol do Brasil. E agora
foi convocado novas eleições. Hoje, inclusive, estamos gravando na noite de 20 de maio de 2025. Hoje, inclusive, foi homologada a chapa única, com Samir Chaud, Saúde. isso. Saúde. Que Saúde. alguns veículos da Saúde. mídia... Samir Chaud, alguns Obrigado. veículos da mídia disseram, presidente da Federação de Roraima. Não, presidente eleito. Olha que coisa curiosa, teve eleição agora no início desse ano, ele foi eleito para assumir a presidência de Roraima, mas o atual mandato só termina daqui a 2 anos, ele só assumiria em 2020. Bastante antecedência, né, nessa eleição, que coisa curiosa, como se antecipa a Federação do Estado de Roraima, né, bem curioso isso, enfim. Cujo atual presidente, por sinal, é o pai do Samir Chaud, né? Ele é médico de formação, não tinha ainda experiência com direção de federação de futebol. E ontem, crédito, Galvão Bueno, no seu programa na Rede Bandeirantes, no Galvão e Amigos, afirmou, né, que este cidadão costurou esta chapa, vai chegar à presidência da CBF, também com pessoas que até 2 semanas atrás eram aliados de Edinaldo Rodrigues, né? E agora estão com essa nova pessoa, com o Samir, para compor essa nova gestão, né? O Ronaldo Fenômeno, que até 2 meses atrás tentou registrar uma chapa para ser candidato à presidência da CBF, não conseguiu, não foi nem recebido pelas federações. O pessoal, não, tá tudo bem, tá legal, estamos gostando do jeito que tá. Sequer foi recebido para conversar, ninguém precisava prometer voto nele. Era só receber para conversar, por uma questão até de, como é que eu vou dizer, de cordialidade, né? E agora desistiu, não quis mais. Depois daquela tomada nos dedos, ele deu uma frase muito boa, também vi um Rios hoje, eu mandei para os guris, que ele disse, cara, é tipo assim, virou a página, mas ainda é o mesmo livro, é tudo farinha do mesmo saco. Então, quando... Mudou a merda e a mosca é a mesma. Não podemos falar no português mais claro que isso, né? Cara, assim, ó. Não, é importante citar. Resumindo, acho que o Nado trouxe muita informação boa, acho que o Nado traz, né, com muita qualidade e tudo. Cara, a realidade é a seguinte, nada vai mudar. Talvez possa até piorar. A única coisa é que o Ancelotti veio. Obrigado, Edinaldo, foi a única coisa que tu fez. Agora, tchau, benção, entendeu? Se cadeia for o teu lugar, siga para lá. E quanto ao presidente, o novo presidente da CBF, cara, eu não tô esperando nada, literalmente nada. Tá escrachado que o troço foi organizado e armado, sabe? E aí é aquela coisa, as federações, para onde elas andam é para quem for o lado mais forte da corda. Então, o lado forte da corda era esse cara, beleza, vamos com ele então. E é isso, cara, e não vai mudar. A gente tem muito pudor para muita coisa, eu acho que tá certo, mas essa é a realidade, tá todo mundo vendo, o Brasil inteiro tá enxergando isso. A gente não vai ser diferente, a gente não vai tentar tapar o sol com a peneira. Essa é a realidade. É importante notar, aqui de notícias atuais que nós temos, que o Edinaldo foi destituído em 15 de maio. Ele tinha como recorrer dessa decisão do Tribunal de Justiça, mas no dia 19 ele desistiu de fazê-lo. Ou seja, ele não quer voltar e ele disse que também não vai concorrer a nada e nem vai apoiar nenhuma chapa. Todas as fontes são da internet. Sim. Foi amplamente E divulgado. os motivos pelos quais ele alegou a desistência foram 4. Foi o desejo de restaurar a paz no futebol brasileiro, o apelo dos familiares para encerrar essas disputas judiciais, evitar o prolongamento de conflitos institucionais e o 4, que é o que eu quero abrir um pouquinho aqui com vocês, que foi o isolamento político, segundo ele próprio. E após seu afastamento, o Edinaldo enfrentou resistência nas lideranças da FIFA e da Conmebol, que reduziu seu apoio político e enfraqueceu sua posição para retornar ao cargo. O que já cria esse cenário de uma galera migrando para apoiar o Samir e praticamente consolidar a sua eleição agora no dia 25. A eleição da FIFA ocorre no dia... Perdão, desculpa, da CBF. A eleição da CBF ocorre agora no dia 25 de maio. No dia 26 de maio, o Carlo Ancelotti desembarca e é apresentado oficialmente e já faz uma convocação para
o Brasil enfrentar nas eliminatórias o Paraguai e o Equador. O Equador e o Paraguai, eu não sei bem a ordem, mas são desses dois seleções que o Brasil vai enfrentar agora nas eliminatórias. Então, olha o tamanho desse imbróglio O todo. Ancelotti já deve estar Quem vai fazer essa Tá? convocação? Quem vai fazer essa convocação não é o Ancelotti. Provavelmente é a equipe dele que ele montou, entendeu? Ele vai sugerir os nomes, os caras vão avaliar e ele vai treinar a primeira galera. Até porque, cara, é meramente impossível que ele, num final de temporada na Espanha, né, querendo terminar lá, enfim, com o Real Madrid, vai terminar no domingo, se eu não me engano, o Real Madrid joga domingo. Segunda, ele já desembarca no Brasil e na terça faz uma convocação. A gente sabe que não tem como. A gente sabe que isso é a equipe dele que vai fazer, entendeu? Essa primeira convocação, claro que ele vai dizer que foi ele que vai ler os nomes, Ele vai e tudo assinar. certo, ele vai assinar, beleza, mas Voltando a um dos pontos que o Leandro falou ali da matéria, dos motivos que o seu Edinaldo elencou para desistir, porque ele chegou a apresentar um recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, e aí uns 4, 5 dias depois ele desistiu desse recurso, né? O advogado dele protocolou lá no STF dizendo que, olha, cancela aí, arquiva, estamos desistindo do Não vou recurso. querer. Pediu para sair. Não é que ele não queria voltar, ele queria voltar, mas ele viu que ele não tinha mais condições de voltar, né? Ele viu que perdeu o apoio sim, ele viu político. que não dava mais. Ele e seu advogado leram a situação de bastidores, viram que ela era extremamente desfavorável e, ó, não vai dar. Se a gente seguir aqui, é derrota certa. Ah, então tá. Então vou largar uma nota aqui dizendo, não, queremos restaurar a paz, não quero mais brigar, minha família tá pedindo. Tá bom. Um abraço, tchau. Sucesso, Colocaram na boa geladeira. aposentadoria e até nunca mais. Vai pro banco. Tenta. Bem assim. Não vai ser nem relacionado. Boa aposentadoria e tchau, um abraço, entendeu? Se quiser, volta lá para a Federação da Bahia e se acerte lá. Mas realmente, que rojão que o Ancelotti tem pela frente. Por sinal, que eu me lembro, ele nunca dirigiu a Itália. Ele já foi auxiliar técnico da Itália, né, do seu país natal, na Copa de 90 ou 94. Mas ser o técnico, né, chefe da comissão técnica de seleção, ele ainda não tinha sido. E, né, pega uma que tem potencial, né? Imagina Claro. que glória vai ser para ele pegar o Brasil em baixa, desacreditado, né? Tomou um baile de futebol e um baile moral da Argentina lá no último jogo em Buenos Aires, os argentinos provocando, dando tapa, encontrando, fazendo o que queria, não tinha um com bolas para enfrentar os caras, com culhão, aquele Rafinha só tomou tapa, só tomou empurrão, ficou, ai cara, que é isso? Que passa, e não foi capaz, sabe? Nessas horas faz falta ter Aquele papo na orelha. faz falta um Júnior Baiano, um Felipe Melo, um Paulo Nunes, né? Ô, Mário. Um Edmundo, agora lembrei. O Edmundo. Esse sim. Esse Volta o dispensa Edmundo. comentários, né? Dispensa Esse comentários. Um Darley era outro. E esse jogou na seleção, hein? Um Darley era outro que adorava uma confusão, também jogou na seleção. Mas enfim, né? Então que glória, imagina pegar o Brasil em baixa, desacreditado, desmoralizado e mesmo que não leve para o título, levar para uma remontada, né? Levar para uma Reabilitar. reabilitação, uma ótima palavra. Ajuda. Vamos ver. Agora, tem uma certa ironia. Vou dar uma pesquisada aqui. Se ele era auxiliar técnico em 94 e tá agora vindo treinar justamente a seleção brasileira, da qual perdeu na Copa de 94 nos pênaltis, né? Ganhou da Itália, né? Tem uma ironia aqui, né? Mas tudo bem. Só para fechar aqui, falando um pouquinho do querido aí, o Samir, que tem 41 anos e vai presidir a CBF, hein? Que loucura, mas vamos lá. O que ele falou no discurso de posse, tá? E das propostas de compromissos de posse não, discurso de lançamento que ele quer trazer para a né? CBF. Mas ele é o interino. Não, o interino foi um que foi eleito para fazer a intervenção. O Sarney. Fernando Sarney, se eu não estou enganado. Estava nas notícias aqui. Tá. Então, o que ele prometeu? O que é as propostas de compromisso? Estabilidade institucional para desenvolvimento do futebol, profissionalização da arbitragem, muito bem essa. Fomenta ao futebol feminino, promovendo a igualdade e oportunidades. Gestão equitativa,
que contemple todas as regiões do Brasil e autonomia das comissões técnicas das seleções nacionais, garantindo liberdade para o trabalho para treinadores como Carlo Ancelotti. Ele Então conseguir foi fazer isso que ele uma colocou dessas, ele já fez muito. Isso tudo que ele São prometeu aí. 1, 2, 3, 4. São 5 propostas, vamos ver, né? Das 5, se ele conseguir fazer uma, já fez muito. Então vamos ver. Agora, no final do mês de maio, aí, a partir do dia 25, muita coisa vai acontecer aí para a CBF e para a seleção brasileira. Ó, tava procurando aqui opções. Carlo Michelangelo Ancelotti, nascido em 10 de junho de 59, tá? Então tem hoje 65 anos, vai fazer 66 ainda esse ano. Da cidade de Reggiolo, né, na Itália. Destro, era volante, jogou no Parma, no Roma e no Milan. Ó, demorou, mas eu achei aqui. Realmente foi em 94. Eu vou dar o crédito aqui a CNN Brasil. Tem a matéria. Veja o aproveitamento da Itália com o Ancelotti como auxiliar técnico na Copa. Faz parte da equipe derrotada pelo Brasil na Copa de 94. Não, e a Itália veio muito bem naquele ano, também era tida como uma das favoritas, né? O técnico dessa seleção era o Arrigo Sacchi. E o Ancelotti tinha jogado sob o comando do Arrigo Sacchi no Milan. Então, quando ele se aposentou, ele se tornou da comissão técnica da Azul. Ele não estava presente fisicamente nos Estados Unidos durante a Copa de 94 por problemas de saúde. A recuperação numa cirurgia no joelho, mas contribuiu para a preparação da equipe no planejamento tático nas fases anteriores do torneio. Talvez por isso a gente não tinha tanta informação do Ancelotti como auxiliar técnico da Itália. Ele não era um cara na beira de campo lá em 94, mas ele era um cara da tática das primeiras fases da Itália ali, né? E sabe quem é o atual preparador de goleiro da seleção brasileira? Sei. Tafarel. Cláudio André Tafarel, gaúcho. Que também jogou com o Falcão, conhece o Falcão. Então estão tudo dentro da mesma casinha. Aliás, tu vê, né, tia? Gente a gente tem, né? Falta só botar essas pecinhas no tabuleiro para elas rodar esse é um outro direitinho. ponto, Que gente né? tem. A princípio não era o tópico de hoje falar de jogadores, né? Mas tem se questionado muito o desempenho do Alisson, que daqui a pouco ele tivesse pegar um banco ou nem ser convocado até melhorar um pouco. Só que o treinador lá do o Liverpool, ou é o Arsenal, onde é que é o Alisson? Liverpool. O treinador de goleiros do Liverpool é o Tafarel. Então, diz que eles são muito amigos, enfim, diz que o Tafarel meio que protege o Alisson, por isso que ele continua como titular do gol da seleção, mesmo não estando mais no seu melhor momento. Ele já teve ótimos momentos, já foi eleito o melhor goleiro do mundo, enfim, né? Mas tá no momento mediano. Não vou dizer ruim, mas mediano, né? Não, eu ia dizer que eu acho que o momento dele é mediano, porque o momento todo da seleção é mediano. Então, É uma boa análise. não tem como ele estar super bem e o resto do time tá mediano. É o reflexo do time todo. Por outro lado, o que não vai ser mediano vai ser o atendimento que você vai receber em Ponçone Odontologia, precisando fazer uma limpeza, um clareamento, extração, restauração, tratamento de canal, entre outros tantos serviços odontológicos, se quiser botar um aparelho para alinhar os dentes, né? Lembrando que a doutora Aline é especialista em ortodontia, né? E conta com colegas, parceiros especialistas em outras áreas para as suas diversas necessidades em saúde bucal. Então, precisando de atendimento odontológico, nossa parceira, nossa patrocinadora, recomendamos Ponçone Odontologia, na Zona Norte de Porto Alegre, na Rua Souza Lobo, que faz esquina com a Saturnino de Brito, e também na Restinga Nova. Está aqui embaixo o endereço, o telefone e o QR Code que ele manda para o enderecinho, né, a localização. Com este valoroso apoio, vamos encerrando este episódio, agradecendo a você pela audiência, por ter acompanhado até o fim, querendo contribuir com esse debate sobre seleção brasileira, suas expectativas, vai dar bom, não vai dar bom, Ancelotti, tinha que ser outro técnico, tinha que ser o Abel, tinha que ser o Jorge Jesus, enfim. Mande a sua contribuição, vamos debater no YouTube, @PapoSemBoteco, também no Spotify e também no Instagram, @PapoSemBoteco. Bom, é hora de dar tchau, é hora de encerrar o jogo, o apito final já foi dado, vamos todos nos voltar para o vestiário, vamos se acalmar, vamos acalmar os ânimos e vamos torcer. O que a gente pode fazer agora é torcer e acreditar que a coisa pode melhorar, mas você pode ter certeza
que o Papo Sem Boteco vai continuar melhorando, vai continuar acompanhando e vai continuar trazendo muito papo e pouco boteco para você, quinzenalmente, o seu podcast artesanal. Nos vemos na próxima vez com mais grandes assuntos. Aproveite aí o inverno que vai começar em breve. Um grande abraço e até a próxima! Valeu, Boteconautas. Por enquanto é isso. Vamos aguardar para ver o que a nossa seleção nos aguarda, nos reserva. Espero que as coisas melhorem, que a Ancelotti tenha um brilhante futuro pela frente. Você já sabe. Nos vemos numa próxima e tchau, obrigado!